Vamos lá. Quais as lições que a gente consegue trazer aqui do Pinóquio, tá bom? A primeira lição é o seguinte: todos nós nascemos pecadores, como eu disse para vocês, né? Todos nós temos uma inclinação para o pecado, então nós não somos bons e somos corrompidos pelo meio. Isso não existe. Todos nós já temos essa inclinação e nós temos que lutar contra ela desde muito cedo. Por isso, desde cedo a gente tem que educar os nossos filhos naquilo que é certo. Desde muito cedo. Porque imagina, porque a criança não entende, ela é muito pequenininha, né? Ela não entende, ela não vai entender exatamente o que é certo. E aí eu deixo meu filho por 10 anos da vida dele fazendo só o que é errado. Aí com 10 anos eu disse, agora, você já tem 10 anos, você já consegue entender o que é certo. A criança está totalmente desordenada por 10 anos e vai ser muito desafiador para você começar a partir de agora. Então, desde muito cedo, a gente tem que inclinar as crianças para o bem, ordenar a sua alma, tá? Exatamente como faz Pinóquio, como faz Gepeto, desde o início, quando ele pega o Pinóquio ainda como um pedaço de madeira. Então, é daí que vem o nosso papel como educador, né? É endireitar os nossos filhos e endireitar a nós mesmos, tá? Esse é o combate eterno dessa inclinação para o pecado que nós devemos fazer. Portanto, nós devemos sim repreender os nossos filhos, puni-los e, através dessas pequenas frustrações do dia a dia, ensiná-los a agir corretamente, ou seja, no caminho das virtudes, ou seja, como imagem e semelhança de Cristo. A segunda lição que a gente traz aqui no Pinóquio é que é nosso dever lutar contra a preguiça e ensinar os nossos filhos também a gostarem do esforço, a estarem muito à vontade com o esforço. Então, eu preciso dar valor àquilo que me custa. É exatamente esse o ensinamento que a gente deve trazer para os nossos filhos. Por isso, fazer caligrafia que dói a mão, que é chato, tem que fazer. Por isso, pesquisar no dicionário as palavras que eu não conheço, no dicionário físico, é muito melhor do que você dar o Google para a criança procurar a palavra, porque é preciso ensinar as crianças, desde o início, a se esforçar para conquistar algo. Por isso, esse sofrimento, essas repreensões, elas são necessárias para ajudar os nossos filhos a optarem conscientemente pela disciplina e pela responsabilidade. Então, eu sei que me custa, minha mãe não está aqui me olhando, mas eu opto livremente em sentar e fazer o meu dever, mesmo que a minha mãe não esteja aqui. Em ser bondoso, mesmo que ninguém esteja me vendo. Em ser honesto, em ser generoso com um amigo meu, mesmo que não tenha nenhuma câmera, mesmo que meus pais não estejam me olhando. É aí que você conquistou a verdadeira liberdade. Tanto o seu filho conquistou a liberdade, porque ele conhece, ele tem duas opções, ele escolhe o caminho do bem, e você conquistou a liberdade, porque você educou o seu filho para, mesmo longe de ti, optar pelo caminho do bem, né? Esse é o caminho da verdadeira liberdade. E incuti-los na realidade das crianças é fazê-las enxergar o óbvio. É óbvio que é aqui que você vai escolher, porque esse é o bem. Não tem nem que cogitar outra coisa. O pai que não repreende o seu filho, ele não ama o seu filho verdadeiramente. Está na Bíblia isso também, né? E dar nome aos erros do Pinóquio, como eu comentei com vocês, também ajudam a que ele enxergue o seu erro. Então, quando dizem a ele, você é egoísta, você tá agindo errado porque você foi mal. Quando a gente diz isso, nós nomeamos sem meias palavras. E o Pinóquio, nesses momentos, aquilo vai sendo plantado na cabeça dele e, posteriormente, ele tem relances da consequência de agir mal. Então, ele diz, nossa, é mesmo, eu estou pecando aqui, eu estou agindo mal. É exatamente quando você nomeia. Por isso, em vários momentos do livro, a fada, Gepeto, eles indicam para o Pinóquio o que ele está fazendo de errado sem meias palavras, né? Então, a punição correta, ela é pedagógica. Você não vai bater ou gritar com uma criança sem uma função pedagógica ali. Bater, não vejo nenhuma razão, mas não foi nesse sentido que eu quis dizer, mas no sentido de o seu filho lhe levantou a voz, o seu filho lhe desrespeitou de alguma maneira, ele precisa ser punido de imediato, com uma função pedagógica, né? O grilo, ele desperta, portanto, a nossa consciência. Então,
o grilo, ele é justamente essa voz, né? Ele é a própria lei de Deus. É o que a gente lembra todos os dias, mas que muitas vezes a gente não faz. Tanto ele quanto a fada representam a própria lei de Deus. O que que a gente tem que fazer, né? Então, ao tentar matar o grilo, tanto ele tenta destruir o quê? A sua própria consciência. Eu sei que aquilo está acontecendo, mas ele não consegue trazer ali para a sua vontade aquela retidão. Esse que é o grande problema de todos nós, não só do Pinóquio, né? Bom, as crianças, elas não precisam, portanto, ser elogiadas o tempo todo, né? Vocês são maravilhosos, não tem problema nenhum, tá tudo bem. Não, a gente tem que ser claro, não, tem um problema sim. Você bateu no seu amigo, não pode bater. Bater machuca. Você gostaria que alguém batesse em você? Então, ficar amenizando, passando a mão na cabeça de Pinóquio não ia adiantar. Não ia ajudá-lo a se tornar um grande homem como ele queria, né? Um menino, que na verdade é gente, ser humano, né? Terceira lição aqui. Nós vemos que o amor de Gepeto, a bondade da fada, né, representam o amor e a graça. O que é isso? Apesar deles punirem o Pinóquio, vocês sempre veem que eles acolhem, sempre salvam. Eles nunca deixam o Pinóquio a Deus dará. Em vários momentos a fada vai e resgata, como eu disse para vocês. Então, como que nós devemos agir? Nós devemos corrigir e perdoar quantas vezes forem necessários e fazer com que os nossos filhos enxerguem o que é correto. Então, são essas sementes de amor que a gente vai plantando no coração, na cabeça da criança, e que, num determinado momento, a inteligência ilumina e ela percebe que tudo aquilo que lhe foi dito faz sentido. Então, através do nosso exemplo, o coração deles vai frutificar no momento oportuno. É o amor que vai conduzir o Pinóquio ao amadurecimento e ao arrependimento. Então, apesar de ter essa inclinação necessária da punição, do castigo, o amor é o que está por trás de tudo isso. Quarta lição. O Pinóquio, no momento da tentação, vocês veem que ele resiste. Então, ele tenta resistir, ele tenta não ceder, mas ele não consegue, né, em vários momentos. E nós também temos que olhar para esses momentos dos nossos filhos como com resistência. Ou seja, nós também não podemos desistir, ceder aos caprichos e dizer, não tem jeito, meu filho não quer ler, não gosta de ler, também não vou fazer nada. Não tem jeito. Por exemplo. Então, o nosso papel como pai e mãe é ser insistente, é falar 1000 vezes a mesma coisa. Os nossos filhos ainda vão errar muito. E nós seremos essa resistência. Nós não vamos desistir. E nós não deixaremos com que eles desistam. Se nós desistimos dos nossos filhos, eles aprendem a desistir de si mesmos. E não é isso que a gente quer. Então, nós, quando ensinamos a disciplina para os nossos filhos, nós devemos ser um modelo de disciplina. A gente também não pode ser preguiçoso na hora de abrir uma aula como essa e de estudar, e de aprender, e de se esforçar, e de não desistir a cada queda dos nossos filhos. Quinta lição. Nós pais também sofremos. Amar é sofrer. Ponto. Nós também amadurecemos na jornada de amadurecimento dos nossos filhos. Então, a gente precisa entender isso. Nós vamos sofrer muito. Pinóquio sofre muito. Ele chora, ele se decepciona. Nós vamos sofrer. Por quê? Porque ser pai, ser mãe, não é ter uma vida tranquila. Não é ficar na beira de uma praia, pegando um arzinho fresco, né? A gente tem que ralar. A gente não pode ser seduzido, voltando muitas vezes ao que a gente vê aqui na internet, a essa vida boa, tranquila, vida fácil. Vida de pai e mãe não é vida fácil. A vida de Gepeto não foi fácil. Assim como a vida de Pinóquio, né? Então, a gente não consegue educar os nossos filhos se não for pelo esforço, pela dedicação. É sangrar mesmo, né? É suar sangue. Inclusive, a gente observa que os dois, eles caminham juntos nessa jornada, tanto o Gepeto como o Pinóquio, eles vão junto nessa jornada de crescimento de dor. Ser pai é sofrer. É abrir mão de um monte de coisa que você queria estar fazendo e você tem que estudar sobre a educação de filho. É isso. E mesmo você querendo ir para uma festa, não sei aonde,
Você fala, poxa, mas eu vou deixar meu filho com quem? Não é seguro deixar meu filho sozinho ou em algum lugar. Então eu não vou. É isso. Ser pai e mãe é se dedicar inteiramente. É sofrer verdadeiramente. Não é moleza, não é molezinha. É abrir mão de um monte de coisa na vida. E esse é o grande sabor da vida. Porque se Deus nos deu esse dom, é a nossa missão. Não cumprir isso é desobedecer a Deus. Como Pinóquio. O tempo todo vem desobediente. Quando o Pinóquio percebe que obedecer lhe trará liberdade, inteligência, e ele alcançará aquilo que ele sempre sonhou, que é se tornar um menino, ele se torna feliz de fato. Então, a obediência é a felicidade. Quando nós ensinamos os nossos filhos a obedecer, nós estamos ajudando-os a ser felizes, a encontrar a felicidade de fato. Sexta lição é sobre a pobreza, né? Eu falei que ia falar com vocês. É muito mais fácil crescer em virtude na pobreza. Entenda o que eu vou dizer. Na escassez, tá? A dificuldade, ela nos força a levantar e lutar. É muito mais fácil crescer na dificuldade. É na dificuldade que tem que as maiores empresas crescem, as pessoas se destacam. Então, o que a gente pode aprender com isso aqui, trazendo da história do Pinóquio? Mesmo que você possa dar tudo para o seu filho, não dê. Mesmo que seu filho possa ter todas as tecnologias, todos os brinquedos, todos os bonecos, não dê. Mesmo que você tenha quem lave a louça, quem arrume a cama, ele tem que fazer isso. Ele comeu, ele lava o seu prato. Agora, claro, você tem que dar o exemplo também. Vocês têm que ter uma divisão de tarefas em casa. A mãe tem outras grandes tarefas, né? O pai tem outras grandes tarefas. O filho tem que ter a tarefa dele dentro de casa desde muito cedo. Com 1 ano, uma criança já consegue colocar a roupinha dela dentro do cesto. Então, a criança que tem tudo, ela na verdade não tem nada, porque ela não tem o principal. Ela não vai saber dar valor ao esforço. Ela vai ser uma criança frustrada. Ela tem tudo ao seu redor. Então, ela acha que sempre tem alguém lhe devendo algo. Sempre tem alguém que tem que te dar algo. Então, ela está sempre esperando que outras pessoas lhe acolham, lhe confortem. Ela tem direito com tudo. Ah, meu direito é isso, meu direito é aquilo. Ela se torna uma criança infeliz, um ser humano infeliz. Porque lá na frente, a vida vai mostrar para ela como que funcionam as coisas. A gente não sabe até quando ela vai ter papai e mamãe. Então, essa criança que é insegura diante da vida é essa criança que tem tudo. Ela é eternamente frustrada, porque ela acha que ter tudo é a felicidade. Mas num determinado momento ela descobrirá que, mesmo tendo tudo, ela não tem nada. Então, porque pessoas com muito sucesso, com muito dinheiro, passam por situações emocionais, de saúde muito difíceis. Porque nós temos jovens hoje que não veem sentido na própria vida. Tiram a própria vida. Não estou falando que todos esses jovens, né, não necessariamente é isso, porque eles receberam tudo, não. Mas porque lhes faltou essa condução do que é o sentido da vida, que é o que Pinóquio enfrenta aqui na sua jornada. Bom, finalizando, né? Não tem como viver uma ilusão. A vida, ela não é a terra dos burros. Então, não tem como ser burro e ser feliz. Isso eu falo sempre para os meus filhos. A inteligência é o caminho da felicidade. É o caminho da liberdade. Por isso que tem que sentar todo dia e estudar e ler. E não, tela deixa a criança burra. Gente, é isso. Em última instância, é isso. E eu falo com todas as letras para eles. E vocês não vão ser felizes sendo burros. Tem que ser muito inteligente. Porque a felicidade, ela está no encontro da verdade. E você só consegue enxergar a verdade se você for inteligente. O que a gente precisa fazer, né? A gente precisa virar gente e ajudar os nossos filhos a virarem gente. Então, é ter maturidade para seguir a verdade. São essas pequenas frustrações do dia a dia, essas pequenas lições que vão ajudando os nossos filhos a entenderem que nem tudo está sempre ali para eles e que eles precisam lutar pelo que eles querem. Para conquistar as coisas, tem que lutar, tem que suar, tem que se esforçar. A literatura, ela é o que nos auxilia diante da vida.
A literatura ela pode ser usada como um alicerce da própria vida. Esse livro ele é um guia de educação, não só para os pais, mas também para os filhos, porque quando você conversa com seu filho sobre as questões que nós trazemos nos livros de atividades, né? Então, dentro do livro de atividades aqui do Pinóquio, tem diversos debates que vão ajudar você a conversar com seu filho sobre determinados temas. Então, por exemplo, numa determinada questão aqui diz assim, fala do uso da ironia, que é uma figura de linguagem, então a gente está tratando aqui sobre português, né, gramática, e a gente coloca algumas frases que foram ditas e a criança tem que marcar se é bom, se é péssimo, se é ruim. Outra coisa aqui, eu vou dar um exemplo. Outra questão que vocês vão debater com as crianças. Escreva 5 sacrifícios diários que podem ser feitos por você durante seu dia por amor a Deus ou a sua família. Por exemplo, acordar cedo sem reclamar. Tomar banho sem a mãe mandar. Rezar todos os dias. E assim por diante. Então, o livro de atividades, ele deve ser feito. Explorem o livro de atividades. Num determinado momento, parem, explorem aquela questão por muito tempo. Se aquela questão lhes disser alguma coisa a mais, né? Se para você aquele tema é relevante. Tem muita coisa para vocês discutirem aqui. Esse livro de atividades está riquíssimo, riquíssimo. Vocês vão conseguir explorar com as crianças muitas coisas. E a melhor forma de abordar com eles essas questões que seriam dificilmente compreendidas no dia a dia, na frieza, né, do dia a dia, é muito melhor que um longo discurso, né, você chegar com seu filho e dar um longo discurso sobre o que é certo e o que é errado, é muito melhor você falar para ele sobre obediência, sobre bondade, sobre generosidade, sobre falar a verdade, lendo Pinóquio. Por quê? Porque ele absorve através da história o tipo de gente que ele quer ser, para que rumo ele está caminhando na vida dele. Queridos, ficamos por aqui. Pinóquio é um livro riquíssimo e necessário. Nenhuma criança deveria passar por essa vida, pela sua infância, sem ler Pinóquio.